que isso influencia na nossa clínica? Estudo retrospectivo, dados importantes. Segunda com o artigo dessa semana em cenário diferente, que eu me arrisco a chamar de inadequado, mas é o que vai ser possível para que eu possa manter essa discussão semanal que a gente tem, de trazer a ciência que repercute no nosso dia a dia, na nossa prática clínica. E eu venho hoje com um estudo de 2020, prospectivo, randomizado, com paciente adulto disfágico pós-AVC, que vem comparar a parte clínica e a condição de reabilitação de deglutição de acordo com 2 métodos de alimentação enteral, sendo que o que eles vão pesquisar, chamar de grupo experimental, eu não conhecia e o resultado fala a favor dele. Vamos lá, eram pacientes adultos pós-AVC que foram considerados disfágicos após falharem num teste de rastreio de água. Eles tinham que estar estáveis e ter bom aspecto cognitivo. Essa informação é importante, a gente vai usar ela lá na discussão. Eles não poderiam ter nenhuma lesão em região laringofaríngea e também nenhuma lesão, patologia, risco, nada esofágico. E eles foram divididos em 2 grupos. O grupo controle, que recebia a tradicional alimentação por sonda nasointeral, com uma sonda número 16, que recebia ali a oferta enteral conforme a prescrição para cada paciente. Então, de 4 a 6 vezes ao dia, de 200 a 400 ml de dieta. Eram 48 pacientes com média de 66 anos de idade. O grupo de intervenção, grupo experimental que vem com esse novo método, eram 49 pacientes com média de 65 anos de idade que receberam a oferta pela sonda oroesofágica intermitente. E eles também recebiam essa oferta intermitente com uma sonda nasal 16, de 4 a 6 vezes ao dia. A sonda era colocada e retirada, de 300 a 400 ml de dieta, conforme a prescrição de cada paciente. Como que se dava esse método? Com o paciente sentado, estável, iniciava-se a passagem colocando a sonda pela cavidade oral, pedia-se para esse paciente auxiliando com deglutições de esforço até que se atingia a região esofágica. Nesse momento, a extremidade externa da sonda era colocada ali num potinho de água para verificar se não sairiam bolhas, para ter certeza do posicionamento. A dieta era passada. No final da passagem, pedia-se uma inspiração prolongada desse paciente, sendo retirada essa sonda, que era higienizada e utilizada em outros momentos. E o que eles pesquisaram? Marcador principal, pneumonia aspirativa, através de raio-x e dados clínicos, a reabilitação de deglutição, se o paciente melhorou, e era considerado através da falha do teste de rastreio com 30 ml de água, as condições de conforto, através de escala especializada de literatura, e as condições de ansiedade e de depressão também, através de escala especializada em literatura, desculpa o ruído de fundo, todas elas sendo preenchidas pelo próprio paciente. Além disso, verificaram condições nutricionais e condições gastroenterológicas dos 2 pacientes e já trazendo o resultado, nutrição e gastroenterologia sem nenhuma mudança nos 2 grupos. Então, esse método de oferta intermitente não trouxe repercussão nesses aspectos. Também não houve diferença entre os grupos quanto ao tempo de hospitalização e o tempo de uso da necessidade de uso de uma dieta enteral. E o que houve diferença com significância estatística, todas elas a favor do grupo de intervenção, do grupo com a oferta intermitente com essa sonda oroesofágica. Houve menor incidência de pneumonia, então o grupo controle, sonda nasointeral, 31% tiveram pneumonia aspirativa contra 16% do grupo da sonda intermitente. Redução significativa de ansiedade, de depressão, melhora de conforto e com relação à deglutição, o paciente que passou de uma condição de melhora, os 2 índices foram bem altos nos 2 grupos, sendo que o grupo controle, sonda nasointeral, teve 66% de melhora, contra a diferença significativa do grupo da sonda intermitente com 83% de melhora.
Então, todos os resultados dos marcadores principais falando a favor desse outro método de oferta intermitente. E aí os autores vêm para discussão e conclusão, né? Trazendo todos esses ganhos a favor do grupo experimental, o quanto que a redução da pneumonia se dá muito pela ocorrência de aumento de muco, de secretividade, da maior dificuldade de limpeza faríngea, né? A gente sabe o quanto que a secreção muitas vezes se acumula ali ao redor da sonda nasointeral, então poderia estar trazendo maior ocorrência de aspiração e com isso aí piorando a condição pulmonar. E ele traz uma hipótese, é bem hipótese, mas o quanto a passagem de sonda intermitente solicitando a deglutição por parte do paciente não seria um trabalho com relação a isso, porque ele tinha que ali fazendo deglutição de esforço para ir auxiliando nessa passagem de sonda e o quanto que isso também auxiliaria essa reabilitação. Fora isso, o quanto é mais confortável, facilitado para o paciente realizar os exercícios, as intervenções sem a sonda nasointeral na faringe. Ele traz a observação do quanto é um perfil muito específico e refinado de um paciente, com excelente aspecto cognitivo, me dá a sensação de desconforto nessa colocação e retirada de sonda, mas a escala de conforto falou a favor desse método. Ele também traz uma limitação que foi somente um serviço e o quanto é necessário um profissional extremamente treinado para esse tipo de método e que isso tem um custo, então que eles deveriam levantar esse custo para saber se não teria aí um impacto muito grande no paciente com disfagia em termos de custo hospitalar. Então a gente tem aí uma descrição de um método, ele traz referências de um método descrito, a gente tem aqui um estudo prospectivo randomizado e o quanto que os dados todos foram a favor desse grupo. O quanto isso é pensável para a nossa realidade clínica, tem essa questão de treinamento, um perfil muito específico, ele fala que se o cognitivo não for tão bom, vem o risco de aspiração, o quanto existe aí uma necessidade de inserir um método difícil, trabalhoso, que mexe com rotina de equipe, então não sei o quanto isso é possível. Mas vale a pena saber que isso existe e o quanto os marcadores são a favor. O que também nos faz pensar o quanto a presença de uma sonda nasointeral também impacta o que a gente já sabe, o nosso dia a dia, ocorrência de pneumonia e uma série de questões. Espero que vocês tenham gostado. Conta aqui para mim nos comentários. Você já conhecia isso de dia a dia clínico ou então de literatura? O que você achou? Obrigada, um grande abraço.